Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, professora Isabela, de Geografia, não se esqueçam. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está super em alta no mundo, que é o da globalização. Ah, professora, o assunto que está em alta é o coronavírus, não é a globalização. Exatamente. O coronavírus é um exemplo muito nítido e muito claro do que a globalização se tornou e do que ela representa, né? Um vírus que tem um surgimento na China e que em pouquíssimo tempo consegue se espalhar para o mundo todo. Há 3 meses atrás, quando víamos as notícias da China, jamais imaginávamos que esse vírus chegaria aqui, mas ele chegou. Né? E o processo como ele chega nos países e como ele se espalha fala diretamente sobre como o processo da globalização vem atuando nas nossas vidas. Né? Vamos entender, bom, e nessa aula nós vamos entender um pouco mais sobre como surgiu a globalização, sobre como ela se apresenta, quais são suas principais consequências, certo? Quais são essas principais características para que a gente consiga compreender de fato esse fenômeno que vem atuando no mundo. Para isso, teve um errinho aqui, pronto. Para isso, eu preparei um material muito legal que está disponível no módulo FTD de vocês. E aí eu peço que, caso vocês tenham, que vocês acompanhem com o módulo, tá no capítulo, pelo menos no terceiro ano, no capítulo 28, módulo 10, certo? Bom, então a primeira coisa, globalização e seus múltiplos aspectos. Por que múltiplos aspectos? Bom, a globalização, ela é estudada há muito tempo, né? Principalmente teve seus conceitos difundidos pelo geógrafo Milton Santos, que inclusive foi aqui, né, da Universidade Federal da Bahia, estudou aqui conosco há muito tempo atrás. Conosco, eu digo, porque é daqui da Bahia, vocês entenderam, né? E Milton Santos foi primordial para o estudo sobre globalização, né? Escreveu diversos livros falando sobre isso, e o que Milton Santos vem trazendo para a gente é que a globalização ela é uma ação de tornar global, ou seja, é algo que era local e se torna global em determinado momento. Né? Eu trouxe aqui essa definição de globalização ocorre quando realidades de territórios específicos se transferem para outras localidades. Imaginem uma coisa bem usual da vida de vocês: o McDonald's, ou então a Apple, né, lá com seu iPhone. O que é que acontece? O McDonald's, ele surgiu nos Estados Unidos, né? Em pouco tempo foi difundido para o mundo inteiro. Isso é um exemplo simples da globalização, né? Algo que pertence a um local, a uma determinada cultura, a um determinado povo, com um determinado costume, que se espalha para todo o globo, e isso não vai ocorrer de forma homogênea, claro, mas que consegue ter a sua imagem e ter o seu consumo difundido para diversas pessoas no mundo todo, como se as distâncias parassem de existir. Então, para consumir comida norte-americana, eu não preciso ir até lá. Eu posso ir ao shopping perto da minha casa e comer um McDonald's, que é quase como se fosse a mesma coisa. Bom, mas para isso acontecer, houve um processo. Nessa aula, a gente vai falar especificamente sobre duas coisas: o processo histórico da globalização e também a composição das redes. Quando a gente fala sobre o histórico, está falando aí numa história de 500 anos mais ou menos. Então, o que acontece? Os espaços geográficos eles se alteram radicalmente por conta do desenvolvimento do capitalismo. Antes, as sociedades se caracterizavam pelo domínio agrário, né? E atualmente a maioria da população mundial vive em cidades, que são espaços totalmente industrializados e densamente ocupados. A primeira coisa que a gente precisa pensar, então, falando sobre espaço agrário, é que antigamente, lá no século XVI e no século XVII, a gente tinha um período que foi considerado como um período do capitalismo comercial. Né? Foi marcado pelas grandes navegações em que as potências europeias estabeleceram diversas colônias, especialmente nos territórios que viriam a ser denominados como América, ou seja, esses territórios que nós vivemos. As riquezas extraídas das colônias, como ouro, prata e outros minerais, fizeram parte de uma acumulação primitiva, ou seja, fizeram parte
de uma das primeiras acumulações de riqueza que esses países, né, que iniciaram as grandes navegações lá do leste europeu, Portugal, Espanha, conseguiram angariar. Quais foram as características desse capitalismo comercial? Intenso tráfico negreiro no século XVI. No século XVII, um aumento da produção agrícola, exploração mineral para abastecer as colônias e também a intensificação do combate à escravidão. Lembrando que, devido à Revolução Industrial, que foi iniciada pela Inglaterra, houve o aprofundamento do combate à escravidão, né? A Inglaterra percebeu muito rapidamente que era muito mais barato assalariar um trabalhador do que mantê-lo escravo, né? A atividade do tráfico negreiro era uma atividade muito lucrativa, mas muito custosa, né? Você tinha que ir na África, pegar a pessoa à força, trazer, pegar um navio, vender para não sei quem. Se esse escravo morresse, simplesmente a pessoa perdia todo aquele investimento. Tudo isso, não pense que no momento que a Revolução Industrial tem início, essas potências estavam preocupadas, de fato, com a saúde e com a dignidade da população negra, porque não estavam. Né? O que eles queriam era, de fato, continuar ganhando dinheiro, e a Inglaterra foi um dos primeiros países que percebeu que era muito mais rentável contratar a mão de obra assalariada do que continuar a escravidão. Então, ao combate, se dá fim ao tráfico negreiro e à prática de escravidão também por conta desse fator econômico. Tudo bem? Bom, além disso, peraí rapidinho. Além disso, lá no século XVIII, no século XIX, a gente tem a chegada do capitalismo industrial. Né? Eu falei que no final lá do século XVIII houve o início da Revolução Industrial e no século XVIII essa industrialização começa a ser intensificada, principalmente lá na Europa. Né? A Inglaterra foi pioneira nesse processo e foi o país que se transformou e logo se expandiu para outras partes da Europa. Bom, e aí a gente tem o final da escravidão, né? A gente tem a industrialização propaga-se pelo mundo, como eu falei, e um ponto muito importante dessa época do capitalismo industrial é que as multinacionais começam a surgir. Gente, ignorem os erros ortográficos, viu? A professora está um pouquinho cega, isso é verdade. E esse programa aqui, quando eu escrevo, a letra está bem miudinha, então eu não percebi que estava aqui gin, capitalismo. Tudo bem, não é burrice não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá continuar. Sobre o capitalismo financeiro, né, entre o século XIX e o século XX. Bom, o capitalismo financeiro ele vai ser um modelo de acumulação capitalista embasado na indústria e vai começar a dar sinais de esgotamentos no final do século XIX. Por quê? Porque ele vai surgir no contexto da associação do capital industrial ao financeiro. Né? Então, o que é que vai acontecer? Como forma de garantir a reprodução ampliada do capital, grande parte das negociações passa a ser mediada por instituições financeiras. E aí surgem as bolsas de valores e também os bancos. Por isso, o capitalismo financeiro. Né? Quando a gente pensa em finanças, a gente pensa em investimento, em ações, em bancos. E uma das características importantes desse período foi a crise de 1929, que escancarou a fragilidade do sistema capitalista, ou seja, mostrou para o mundo que o sistema capitalista ele não podia ser autorregulatório, né? Que precisava, de fato, ter algum tipo de intervenção estatal que pudesse regular esse capitalismo. Mas com todo esse processo, a gente também teve um aumento expressivo do fluxo de mercadoria, pessoas, capital e informações. Então vejam que a palavra informações, ela aparece, né? As trocas de informações com o surgimento da internet no início do século XX, facilitou e ampliou muito esses fluxos. Já no século XXI, o que é que acontece? A gente passa para o capitalismo informacional. Então, vai surgir a internet lá na década de 70, os meios de transportes e os fluxos de bens materiais vão se acelerar, ou seja, os transportes vão passar por uma revolução tecnológica,
né? Uma viagem que antigamente era feita de navio e demorava-se 3 meses, passa a ser feita de avião em 2 horas. E isso vai fazer com que esse capitalismo se acelere, né? Além disso, a gente também vai ter um processo que pode parecer estranho para vocês, né? Flexibilização e desterritorialização dos processos produtivos. Então, o que é a flexibilização do processo produtivo? Nada mais é do que a gente, de certa... Como eu posso explicar? Peraí, deixa eu pensar aqui como é que eu vou explicar isso para vocês. Bom, imaginem que a Apple surgiu lá nos Estados Unidos e toda a cadeia produtiva da Apple era realizada nos Estados Unidos. Com o capitalismo informacional, o que é que vai acontecer? A Apple agora pode contratar uma mão de obra muito mais barata na Índia, os programadores da Índia, né? Ou seja, ela acabou de flexibilizar o processo produtivo, porque todas aquelas leis trabalhistas que ela precisava cumprir lá nos Estados Unidos, ela se isenta ao contratar o indiano, né? Então, as multinacionais, as transnacionais, elas começarão a optar, desculpa o barulho, elas começarão a optar por essa flexibilização. E junto com isso, o que é que vai acontecer? Uma desterritorialização. Por quê? Porque eu vou tirar do meu território esse processo produtivo e eu vou jogar para outro território. Ou seja, se em algum momento a minha marca compunha a ação de o território de fato de determinado local, agora ela não vai ter mais um território, mas vai ter vários. Ela vai ser multiterritorial, né? Eu vou escalar minha empresa em diversos territórios no mundo e todos esses territórios, né? Ou seja, todas essas empresas vão fazer parte do mesmo processo produtivo. Estou falando rápido, chega a ficar sem ar. E aí, por fim, a gente tem a tecnologia, a ciência e a informação como protagonistas, né? É claro, imaginem que o computador ele passa a surgir, as redes sociais passam a surgir, e junto com isso vem as nuvens de informação que vão se caracterizar como um ponto principal para esse capitalismo informacional começar. Começar não, né? Se manter e crescer cada vez mais.